Boa tarde, agora 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a próxima reunião territorial do Plano Diretor, que acontece na quarta-feira, dia 30. Desta vez, a Comissão Especial da Câmara de Vereadores do Rio irá até a área de planejamento 3.6, formada por 10 bairros, entre eles Guadalupe, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Barros Filho e Pavuna. O encontro será na Escola Municipal Mário Piragibe, em Anchieta, às 18h30. O Parlamento Carioca discutiu normas de segurança e de prevenção contra ataques de cães. Foi durante uma audiência pública promovida pela Comissão Especial da Saúde Animal da Câmara Municipal. Veja na reportagem de Sérgio Costa. São cenas assustadoras que poderiam ser evitadas se os responsáveis pelos cães com temperamento agressivo respeitassem uma lei estadual de 2005. Ela obriga o uso da focinheira e coleira e determina que os condutores de cães com essas características tenham mais de 18 anos. Nesta audiência pública foram discutidas as ações de fiscalização nas ruas da cidade. Polícia, Guarda Municipal e Prefeitura discutiram as normas de segurança e de prevenção contra os ataques de cães. Essa audiência pública é muito importante porque nós temos visto pela televisão e até mesmo puxamos as estatísticas, principalmente nesse ano de 2022, muitos animais ferozes atacando tanto outros animais quanto seres humanos, levando a casos de lesões graves ou até mesmo o óbito. Só em 2021, foram mais de 15 mil registros de pessoas atendidas em unidades de saúde por causa dos ataques de cães. A intenção é também criar uma conscientização sobre a posse responsável, ou seja, o papel da sociedade e a relação de cada pessoa com o seu cão. Entre as vítimas dos ataques estão os animais e seus donos, que muitas vezes não conseguem evitar o ataque. A gente está aqui para defender os nossos animais, mas a gente também tem que ter muita responsabilidade com esses animais que têm um comportamento, feroz, e a gente precisa conscientizar esses tutores, para que possa passear com seus animais, para que possa ter mais responsabilidade, usar a focinheira, usar ali a guia, para que a gente possa ter um convívio pacífico com os animais e também com os seres humanos, preservando a vida tanto dos animais quanto das pessoas. A partir dessas informações, os vereadores esperam criar um projeto de lei sobre o tema, atualizando a lei existente. A expectativa é criar campanhas educacionais direcionadas aos responsáveis por esses animais. A gente já instaurou nessa gestão a campanha nas escolas, nas redes municipais. A TV Câmara, inclusive, já focalizou sobre isso, mas a gente precisa, dessa vez, no meu entender, fazer uma campanha específica para os donos desses animais, porque não adianta a gente esconder. Ter pitbulls na cidade parece que foi uma epidemia, uma moda. Então, a gente precisa também fazer um trabalho específico para esses tutores, para que eles manejem seus animais com maior responsabilidade. Vamos falar de transporte, porque tem novidades no sistema BRT. Lucas Madureira tem as informações. Segundo a Prefeitura, a partir desta segunda-feira começam a circular 2 novos serviços do Diretão do BRT. São eles Madureira Alvorada e Penha Alvorada. As 2 linhas vão ser feitas por 38 ônibus articulados, que serão alugados por um período de 6 meses. A medida emergencial e provisória foi implementada para reforçar o transporte dos passageiros, principalmente nos horários de pico, entre 5 e 9 horas da manhã e das 4 da tarde às 8 horas da noite. Segundo a Prefeitura, os ônibus utilizados no serviço direto circulavam em São Paulo, mas foram deslocados aqui para o Rio com a renovação da frota na capital paulista. A licitação para adquirir cerca de 300 novos ônibus articulados deve acontecer ainda este ano. E a previsão do município é que os veículos sejam entregues entre o fim do ano que vem e o começo de 2024. Uma lei aprovada na Câmara do Rio e sancionada pelo prefeito Eduardo Paes inclui a semana de conscientização da síndrome do bebê sacudido no calendário oficial da cidade. Eu conto para você. Uma doença considerada rara.
Atualmente, existem cerca de 150 mil casos diagnosticados com a síndrome do bebê sacudido no Brasil. A síndrome do bebê sacudido, ela é, na verdade, uma lesão cerebral grave provocada pelo movimento exatamente de sacudir o bebê, né? Ela pode ser leve ou grave, ela pode, na verdade, cursar com pequenas hemorragias, até hemorragias graves, fraturas, que podem levar, inclusive, à morte do bebê. Ela pode acontecer até os 2 anos de idade, mas o mais comum é acontecer nos primeiros meses de vida, principalmente nos primeiros 2 meses até 6 meses de vida. Os principais sintomas da síndrome do bebê incluem irritabilidade, dificuldade em permanecer acordado, convulsões, respiração anormal, má alimentação, contusões e vômitos. O tratamento varia de acordo com as complicações relacionadas à síndrome do bebê sacudido. Em casos raros, pode ser necessário o apoio respiratório ou cirurgia para interromper o sangramento no cérebro. Uma lei aprovada na Câmara e sancionada pelo prefeito Eduardo Paes inclui a semana de conscientização da síndrome do bebê sacudido no calendário oficial da cidade. Atividades para chamar a atenção sobre o tema deverão acontecer anualmente, sempre no mês de outubro. A iniciativa tem como objetivo sensibilizar e esclarecer a população sobre os perigos e as consequências de sacudir o bebê. A criança sacudida configura maus tratos e é importante que a sociedade e as pessoas sejam conscientizadas de que, se apareceu uma criança que tem uma lesão no corpo, uma lesão cerebral e que possa ter sido vítima da sacudida dos pais, é importante que essa criança seja levada até o Conselho Tutelar, e é importante, e é papel do nosso parlamento, fazermos leis que protejam as crianças, o adolescente, que protejam toda e qualquer forma de vida. Um tour pelo Palácio Pedro Ernesto, sede do Parlamento Carioca. Guiados pelo historiador Milton Teixeira, os visitantes eram ouvintes da rádio Band News FM que se inscreveram para o passeio. Lucas Madureira acompanhou. A visita ao prédio, construído no século XX, foi uma experiência marcante para a Elisa. Eu não conheço esse palácio, então para mim está sendo uma novidade, e poder ver as coisas e poder saber das histórias é muito bom. Localizado na Cinelândia, área central do Rio, o Palácio Pedro Ernesto é a sede da Câmara Municipal de Vereadores. O prédio imponente foi inaugurado em 1923 e possui um estilo arquitetônico eclético. A construção é tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural e pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O Palácio Pedro Ernesto é de uma riqueza enorme. Entretanto, é pouco conhecido, talvez por ser um palácio assuste um pouco as pessoas, mas, na verdade, ele é um repositório não só de uma história notável, que remonta a 4 séculos e meio, como também de arte, que vem do século XVIII aos nossos dias. A visita foi uma iniciativa da Rádio Band News em parceria com a Câmara do Rio. O tour foi guiado pelo historiador e professor de arquitetura Milton Teixeira. Durante o passeio, o historiador apresentou o espaço aos visitantes, incluindo o plenário da Câmara, onde acontecem as sessões legislativas, o Salão Nobre e o acervo cultural do Palácio, que é considerado um dos mais ricos da cidade. Uma hora aqui dentro é nada, né? Para o que a gente tem de coisa para ter informação, de obras de arte para serem vistas, detalhes para serem vistos, quer dizer, é pouco tempo, mas é sempre enriquecedor. Nas paredes estão expostas obras de importantes artistas que viveram entre o século XIX e o século XX, como Eliseu Visconti, João Otávio Correia Lima e Carlos Oswald. Entre as obras em exposição está essa aqui, de autoria do artista plástico Eliseu Visconti. O painel tem cerca de 50 metros quadrados e, segundo os historiadores, está entre as maiores pinturas em telas do país. É uma pintura do Eliseu Visconti retratando os serviços municipais.
Aparecem figuras notáveis como Oswaldo Cruz, Pereira Passos e outras figuras ligadas à história da cidade do Rio de Janeiro. É uma obra feita na técnica pontilhista, né? É interessante que ele não mistura as cores, ele coloca uma pincelada ao lado da outra para que seus olhos fundam. E é bem o espírito dessa casa. Como não existem dois olhos iguais, cada um vê a pintura de um jeito. E cada um vê esse palácio de um jeito. A visitação ao palácio acontece de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 4 da tarde. A entrada é gratuita. É uma experiência única, está sendo muito bom para mim, muito bom mesmo. E ainda com a explicação do professor, né, que tem informações assim, fantástico. Estou gostando muito. Bacana, vale a pena conhecer. E nós ficamos por aqui. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e na segunda edição do Câmara Rio Notícias, às 19h40. Obrigada pela companhia e até amanhã.